versículo de número 4. Feliz em ver um grupo de jovens lindo, maravilhoso, né? Alguns não conheço, mas porque são novos, né? A geração nova, jovem aí, mas glória a Deus que é assim a seara do Senhor, né? Ela não para. Enquanto o Senhor não vier buscar a sua igreja, vai saindo da juventude para senhoras, senhores, obreiros, obreiras, pastores, missionários, profetas e profetisas, mas a obra do Senhor, ela não para, né? Amém, irmãos? Irei ler para ganharmos tempo, que nos diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: e de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém. Somente até aqui, né? Nós vimos aqui, o irmão foi dado a temática, que é o livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo de Deus, né? Aleluia. E é um livro maravilhoso. Nós sabemos que o livro de Atos foi escrito, segundo alguns estudiosos, pelo nosso irmão evangelista Lucas, né? E é interessante que no livro dos Evangelhos se enfatiza a história, o grande personagem do momento Jesus Cristo, né? Mas quando chegamos no livro de Atos, o personagem agora é o Espírito Santo de Deus, né? Nosso Senhor Jesus aqui, como foi lido no capítulo 1, reunido com seus discípulos, ele ali está exortando e falando. E aqui nós observamos no primeiro aqui, onde capítulo 1, versículo de número 4, nós observamos uma ordenância de Jesus. Jesus, ele não dá ali, não impõe uma condição, mas ele ordena aos seus discípulos que todos ficassem ali, permanecessem unânimes, porque eles seriam batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. No Evangelho, no livro de João, Jesus, ele faz ali uma promessa, ele diz: eis que vou para o Pai, mas vós não ficarei órfãos, porque enviarei um Consolador, o meu Consolador, Aleluia. o Espírito Santo. E quando chega aqui em Atos, né, Jesus, ele fala para os discípulos: permanecei unidos. Nós vimos aqui o primeiro ordem de Jesus, para que recebesse a promessa, porque essa promessa já havia feito lá no livro de Joel, né? Aleluia. Quando diz que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aqui agora Jesus ordena a eles. E eu observo aqui nesse texto, me chama a atenção, que para o que fosse se cumprido no livro de Atos capítulo 2, o qual traz o tema nesta noite, primeiro é necessário se cumprir a ordenância de Jesus. Primeiro é necessário que permanecesse, que os discípulos, que todos aqueles que queriam ser cheios do Espírito Santo, permanecessem unidos em oração, permanecesse no templo. E aí eu observo como Deus é lindo, como Jesus é organizado. Jesus, ele não trabalha de qualquer maneira. Jesus, ele não é desorganizado. Ele disse: eu vou. Antes ele disse, né? Interessante, quando ele estava ali, ele não batizou ninguém com seu Espírito Santo, porque ele era o personagem, era o centro das atenções. Porque ali os seus discípulos não necessitavam de ser batizado com o Espírito Santo naquele momento. Mas ele faz a promessa mais uma vez. E quando ele vai, agora no momento, ele diz: ficai aqui, permanecei unidos. E eu aprendo com isso, com essa passagem, que nós queremos
cheios. Mas há um segredo. Qual o primeiro segredo aqui? Obedecer. Obedecer o quê? A ordem do mestre. Porque a palavra do Senhor, ela não mudou e ela não mudará jamais. Ela permanece a mesma, permanece fiel. Muitas das vezes nós encontramos pessoas frustradas com Deus, dizendo que a promessa do Senhor não se cumpriu na sua vida ainda. Mas na verdade, quando nós paramos para observar, Deus, ele permanece fiel. A diferença é que Deus, ele não é desorganizado. Ele não trabalha de qualquer maneira. Existe uma ordem. E aqui a primeira ordem foi obedecer, permanecermos. Glória a Deus. Permanecer em oração até que a promessa se cumprisse. Não é algo fácil. Porque é necessário ter paciência, ter persistência. Jesus, ele não disse seria hoje, seria amanhã. Ele disse não muito tempo depois desses dias. João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Porque agora havia uma necessidade da igreja, havia uma necessidade dos apóstolos ser cheios do Espírito Santo, de receber uma força, um consolo, alguém que lhe impulsionasse a não temer. A não temer quem? A não temer as afrontas que viriam, as perseguições que viriam sobre a igreja de Cristo. E Jesus sabia que o homem por si só, por suas próprias forças, não teria condição. Porque, amados, verdade é que pelas nossas próprias forças não temos condição de vencer o adversário. Pela nossa própria carne nós não estaremos aqui nesta noite. Estaríamos em um sofá, estaríamos dando um dedo de prosa com o nosso irmão, nosso esposo, amigo. Essa é a verdade. Mas se nós estamos aqui nesta noite, é porque o Espírito Santo de Deus, aquele que habita em nós, nos trouxe a este lugar. Nos deu força, nos impulsionou a estarmos aqui nesta noite. Para quê? Para adorarmos ao Senhor, para oferecermos a Ele o nosso culto racional, o melhor da nossa adoração, o melhor do nosso louvor, aquilo que temos de melhor. E o que temos de melhor é o que nós devemos oferecer ao nosso Senhor Jesus. Não é verdade? E aqui, amados, a obediência, eles permaneceram. Eles permaneceram orando. Eles permaneceram, outro segredo, a união. Eles permaneceram unidos em um só propósito. Glória a Deus. Qual era o propósito? Receber o Espírito Santo de Deus. Qual era o propósito? Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então aprendemos que no reino de Deus, na obra de Deus, é necessário obedecer a ordem do Mestre, permanecer, perseverar. Não importa o tempo, porque o tempo não diz respeito nem a mim nem a você. O tempo diz respeito ao nosso Deus, o tempo é dele. E o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Muitas das vezes nós queremos algo agora, somos imediatistas. Essa é a verdade. E estamos vivendo uma geração imediatista que quer tudo para ontem, quer tudo no apenas um clique, quer que tudo aconteça, mas com o reino de Deus é diferente. O reino de Deus não é assim. O tempo de Deus não é assim, não é o nosso tempo. Ele diz permanecer. Porque não muito tempo depois desses dias, e eles permaneceram. Ó, o primeiro segredo: obediência. Permanecer no cenáculo, permanecer na casa do Pai, orando, buscando, clamando. O segundo segredo para que tudo isso viesse a se cumprir naqueles dias: permaneceram unidos. O reino de Deus não pode haver divisão.
No reino de Deus não pode haver desunião. No reino de Deus tem que haver união, um para com os outros, porque afinal o nosso maior propósito é morar nos céus, e no céu nós iremos morar eternamente. E lá no céu não há divisão, não há desunião, porque aquele que primeiro rebeliou no céu, ele desceu, e lá não vai haver mais rebelião, lá não vai haver mais desunião. Então o segundo segredo é abrindo aqui nesse versículo: permanecer obedecendo ali a palavra, a ordem do Senhor. Segundo, permanecer unidos em união, em um só propósito. E quando eles permanecem aqui unidos em união, em um só propósito, e aí agora chega o dia. Chega o dia de quê? Do que está em Atos capítulo 2, o qual foi feito a leitura oficial nesta noite. De vir um derramamento, vir como um som, como um vento veemente, impetuoso, que foi o Espírito Santo, aquele que o Senhor havia prometido, o Consolador. Desce agora sobre aqueles que estavam reunidos no cenáculo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e ouviram-se línguas como repartidas de fogo. Amados, quando eu leio essa passagem, eu fico maravilhada e ao mesmo tempo sou confrontada com a mesma. Por quê? Porque muitas das vezes eu ouço pessoas dizerem: o Espírito Santo, Deus não opera mais, Deus não faz isso, eu não vejo aquilo, eu não vejo batismo com o Espírito Santo, eu não vejo mais um avivamento. E aí eu me confronto: onde está o problema? Em Deus? Não. Na palavra de Deus? Não. Porque Ele é fiel e Ele não muda. Em nosso Deus não há sombra de variação. Ele permanece o mesmo. O problema está em quem? Em nós. Está em mim. Está na sua igreja. Porque quando eles permanecem aqui na obediência do Senhor, o Espírito Santo desce. E esse Espírito Santo foi apenas para aqueles discípulos que estavam reunidos? Não. É para todos. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Para todos aqueles que creem e confessam que o Senhor é Senhor e Salvador da sua vida. Para todos aqueles que querem levar agora uma nova caminhada, uma nova trajetória com Cristo. Para todos aqueles agora que decidem pôr um ponto, pôr uma vírgula na sua história, antes de Cristo e depois de Cristo. Aleluias. E aqui nós vemos no livro de Atos o primeiro ato do Espírito Santo, que foi a descida do Espírito Santo, foi o derramamento do Espírito Santo. E nós observamos, amados, que eles estavam ali, mas após o derramamento, após ser cheios do Espírito Santo, onde muitos murmuravam, achando que eles estavam bêbados, ele disse: não. E Pedro, agora tomado, cheio do Espírito Santo, levanta com toda ousadia e começa a falar, e começa a dizer o que estava acontecendo, e começa a dizer que ali não tinha varões embriagados, mas começa a dizer o que estava acontecendo, que foi o Espírito Santo, aquele qual o Senhor Jesus havia feito a promessa no livro de Joel, que todos seriam cheios, que os vossos velhos sonharão, que os jovens correriam e não se cansariam, que os jovens profetizariam. E aqui agora ele começa a dizer, e no discurso de Pedro a palavra do Senhor vai dizendo que quase 3.000 almas se converteu ao Senhor. Quem fez isso? O Espírito Santo de Deus. Porque nós falarmos de nós mesmos, nada acontece, mas quando o Espírito Santo de Deus habita
Deus é aquele que conhece o oculto e o profundo do coração do homem. Nós conhecemos o que está por fora, o superficial, mas o Espírito Santo não, ele vai no profundo. Aleluias. Nós vemos, após esse acontecimento, amados, Pedro e João, após ser cheio do Espírito Santo, nós vemos ali dois homens cheios do Espírito Santo, e nós encontramos mais uma ação, mais um ato do Espírito Santo, que quando eles vão ao templo para orar, nos diz que estava à porta do templo Formosa um coxo a mendigar, e eles olham para aquela situação. Eu creio que antes dele ser cheio do Espírito Santo, eles viam, conheciam a história daquele mendigo, mas nada podia fazer, porque o homem natural nada pode fazer, apenas coisas naturais. Mas quando Pedro chega com João ali cheio do Espírito Santo, que aquele homem pede uma esmola, ele diz: nada tenho, mas tudo o que eu tenho, eu te dou. Tudo. Olha que coisa interessante, jovem. Tudo o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Amados, que o homem, o coxo, se levantou, como a igreja conhece a história. Há algo mais precioso do que tudo que você tem, a presença do Espírito Santo na vida do homem ou da mulher. Não há nada mais precioso na vida da igreja do que a presença do Espírito Santo, porque através da presença do Espírito Santo na igreja é que o mundo será impactado, é que vidas serão impactadas, vidas serão transformadas, vidas sairão mensageiras, vidas serão libertas. É através do Espírito Santo, daquilo que a igreja tem de mais precioso, mais importante, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. É o Espírito Santo. E nós vemos as consequências disso, que eles foram chamados. E ali os doutos da lei ficaram sem entender, perplexos, porque viram que aqueles homens eram homens indoutos, não tinha letra, mas porém falava diante daquelas autoridades com tanta ousadia, intrepidez. Aleluia. Não tinha medo. E eles ficaram sem entender o que é isso, o Espírito Santo de Deus. Porque a própria palavra do Senhor diz que o quê? Que o Senhor nos dá, coloca a palavra na nossa boca diante das autoridades. E eles falavam com ousadia. E nós encontramos mais um ato do Espírito Santo. Quando Pedro está preso, amados, e o anjo visita e tira Pedro, e Pedro sai, vai até ali. E nós encontramos mais uma vez a importância da igreja permanecer unida em oração. Glória a Deus. Pedro vai, chega até a casa da irmã, e que bate, parece que Pedro é um fantasma, porque Pedro está preso. Mas quem fez isso? Deus, o anjo do Senhor, o Espírito Santo conduziu, tirou o mover de Deus, e eles ali não entendiam nada. Louvado seja Deus. E por que não falarmos de mais um ato, quando direcionando a toda a igreja, principalmente aos jovens? Quando eu leio a história de Estevão, a Bíblia vai dizendo que Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Estevão era cheio do Espírito Santo, que sinais e prodígios e maravilhas eram realizadas através de Estevão, pela presença do Espírito Santo que habitava na vida de Estevão. Estevão era jovem. Nós podemos observar e ler a história, e até mesmo dizer: aquele que eu não conheço
conhece ao Senhor Jesus, aquele que não habita o Espírito Santo na sua vida, ele foi louco, ele teve um fim deplorável. Por quê? Porque Estevão teve uma morte ali dura, o martírio foi severo, mas Estevão, mesmo sabendo que seria morto, ele não temeu, ele não negou a Jesus, mas ele falou a verdade. Ele disse: esse Jesus, o qual vós crucificaste, o qual vós mataste, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele confrontou as autoridades, confrontou com a palavra da verdade. E nós encontramos na Bíblia Sagrada a ação do Espírito Santo ali no livro de Atos, que é o que? Testemunha fiel da revelação da verdade, que é a verdade, é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a principal ação do Espírito Santo no livro de Atos, é a testemunha fiel da verdade, é a testemunha fiel da verdade, da revelação habitada na vida daquele jovem Estevão. E ele não se curvou, ele não temeu a morte, mas porém ele não se calou, ele falou a verdade, porque a testemunha fiel habitava nele. E na hora que tiraram para fora do seu martírio, na hora da sua morte, ele não negou, mas ele diz, cheio do Espírito Santo: eis que vejo os céus abertos, e ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, eis que vejo os céus abertos, eis que vejo a glória do Senhor. Ou seja, é melhor, vale a pena ser cheio do Espírito Santo. É melhor, jovens, nos dias que estamos vivendo, de onde a sociedade está corrompida pelo pecado, de onde a sociedade não admite ser confrontada, mas é dia de jovens da igreja do Senhor observar os atos do Espírito Santo e decidir dizer: eu me levanto nesses últimos dias como a igreja primitiva, como a igreja da geração remanescente, cheio do Espírito Santo, para fazer a diferença na terra, para fazer a diferença neste lugar, para fazer a diferença por onde eu passar. O Espírito Santo não é dia mais de nós brincarmos de estar sendo cheio. É dia de nós observarmos a palavra do Senhor e olhar para esses homens e olhar para a ação que esses homens fizeram através dos atos do Espírito Santo na sua vida. Porque esses mesmos atos, o Espírito Santo está disposto a operar através de mim na sua vida. Esses mesmos milagres que foram operados no livro de Atos, na igreja primitiva, está disponível para a sua igreja, Ubiraitá. Está disponível para essa geração, para esses jovens, para senhoras, para senhores, para adolescentes, para crianças. Está disponível. Aleluia. E nós encontramos ali mais um ato do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, quando a igreja obedeceu a ordem de Jesus, permaneceu unida, perseveraram em oração. O Pentecoste se cumpriu de tal maneira que a igreja, a palavra vai dizendo que a igreja primitiva não tinha nada em comum. Por que isso, irmãos? Porque estava prevalecendo ali, estava reinando ali o Espírito Santo, o que eles queriam. Eles estavam esperando a volta de Jesus como se fosse acontecer a qualquer momento. Se nós observarmos como eles viviam,
não tinha nada em comum. Que diz a história que eles repartiam o que tinham. Não estou mandando aqui ninguém repartir nada, entenda bem. Para dividir com aqueles que não tinham, vendia suas propriedades e levava até o altar. É porque eles estavam esperando Jesus. A qualquer momento, eles estavam dizendo ali: olha, diante de tudo que nós estamos vivendo, diante da ação do Espírito Santo, nós temos pressa de ir para os céus. Nós temos pressa de morar na Jerusalém Celestial. Nós temos pressa de encontrarmos com o nosso Deus. Isso aqui vai ficar passageiro, porque a própria palavra do Senhor vai dizendo que tudo ajuntais tesouro onde? Nos céus. Glória a Deus. Onde a traça e o ferrugem não consomem, onde o ladrão não rouba. Aleluia. Porque lá será a nossa morada eterna e aqui somos transitórios. Então eles estavam esperando Jesus. E aí, diante dessa atitude, nós encontramos um casal que queria viver aquilo que a igreja estava vivendo, mas na verdade o Espírito Santo de Deus não habitava na vida deles. Por quê, irmãos? Porque diante das suas atitudes. E aí nós encontramos mais uma vez uma ação, um ato direto do Espírito Santo. Ananias e Safira. Quando Ananias e Safira lhe vendem sua propriedade, mas mente, combina em casa e mente, e Ananias chega no pé do altar e vai dizer: Pedro, cheio do Espírito Santo. Olha, querida, a importância da igreja está cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se deixa o seu povo enganar. Quando chega, ele diz: ó, Ananias, tu vendeu? Aí ele diz o quê? Ele não diz: por que tu mentiste ao obreiro? Por que tu mentiste a mim? Ele diz: se tu ficasse, não era tua. Deus não mandou ninguém vender nada. Aqui foi a igreja, mas você não encontra Jesus dando essa ordem, né? A ordem foi para que permanecesse unidos, perseverasse em oração, até que fosse cheio. Porque o objetivo do Senhor é o quê? Para que cheios levassem a mensagem até os confins da terra. Mas ele diz assim: mas tu mentiste ao Espírito Santo. Olha, querida, tu não mentiste a mim. Não, fosse com o homem, o negócio com o homem ainda tem um jeitinho, né? Mas tu mentiste ao Espírito Santo. E naquele momento nós vemos o quê? Um ato do Espírito Santo. Ananias caiu e faleceu imediatamente. E quando chegou, a sua esposa não foi diferente, porque confirmou a mentira. E o mesmo Espírito Santo também a fumegou naquele momento. Quando nós observamos Pedro, que chega ali, encontra as irmãs chorando por Atibita ou Dorcas, e nós vemos mais uma vez o ato do Espírito Santo ressuscitando aquela mulher. Glória a Deus, aleluia. Nós encontramos mais um ato sublime, o qual foi ali o direcionamento que todos o propósito que todos nós, a igreja primitiva, receberiam o Espírito Santo, que era a mensagem da salvação, a testemunha fiel de Jesus, e que chegasse até os gentios, porque Jesus disse que pregaria não só em Samaria, em Jerusalém, em Samaria, mas até os confins da terra. E ali agora chega quem? A família de Cornélio. Cornélio dava esmola. Cornélio fazia o quê? Orações. Mas ele faltava. Deus ordena quem? A Pedro. Ordenou, revelou a Cornélio através do momento que ele estava orando. E ordenou a Pedro. Pedro ainda se recusou no primeiro momento, mas
A ordem de Deus não há como aquele que está sob a sua direção recusar. E foi quando chegou lá agora, nós vemos o ato do Espírito Santo chegando até os gentios. Cornélio, que já estava reunido com toda a sua família. E ali nos diz a palavra que todos foram o quê? Quando começou a pregar, a falar, todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia, glória. Todos foram batizados com o Espírito Santo. Ali nós vemos um ato direto do Espírito Santo aos gentios. Agora o Espírito Santo chega ao gentio, começa a chegar ao gentio através da vida de Cornélio, através da sua família. Porque o nosso Jesus, ele veio para todos. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Porque já era plano de Deus para todos. E aqui o Evangelho, o Espírito Santo chega até Cornélio e a sua família e todos quantos estavam na sua casa. Aleluia. Os gentios foram alcançados. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E através ali do gentio, nós também somos gentios, nós fomos alcançados por esse mesmo Espírito Santo. Por esse mesmo Espírito Santo ali que alcançou naquela época o primeiro gentio, que foi Cornélio e a sua família. Nós fomos alcançados. O Biraitá foi alcançado. Aleluia. E por isso é motivo de a cada segundo nós meditarmos na palavra e não nos conformarmos com este mundo, porque assim nos diz a palavra: mas vos transformai pelo poder do vosso entendimento. E esse entendimento nós temos através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E o que eu entendo com isso? Eu entendo que nesses últimos dias, mais do que nunca, é dia de nós buscarmos, é dia de nós buscarmos a presença do Espírito Santo. Ai, irmão, nunca mais eu me batizo com o Espírito Santo. O problema está em mim, não está em Deus. Eu nunca mais senti a presença. O problema não está em Deus, está em mim. Eu vou para o culto, eu não ouço, mas Deus falar. Deus fala se o problema está em mim. É dia de nós voltarmos para o Espírito Santo e deixar que Ele tome todo o nosso ser. Porque para isso Ele veio, para nos ajudar nas nossas tomadas de decisões, para nos conduzir, para nos orientar, para nos fortalecer e para que através das nossas vidas milagres acontecessem. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava observando e conversando e até com o próprio Senhor nas minhas orações e dizendo: nós não podemos, eu não posso viver uma geração que ouve contar milagre distante. Não posso ver que o Espírito Santo batizava em casa. Nós ouvíamos testemunhos, em casa, na rua, orava, escola bíblica, uma reunião quando os irmãos se reuniam para salmodiar, louvar ao Senhor, fazer aquele momento de falar das coisas que são de cima. E havia um derramamento do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E eu disse: Pai, tem de misericórdia de mim, porque eu quero fazer a diferença. Aleluia. Eu quero ser uma remanescente. E eu quero saber se aqui nesta noite há mais alguém disposto a fazer a diferença, a fazer parte dessa geração remanescente, de uma geração que vai revolucionar, de uma geração que vai impactar, de uma geração onde o povo vai dizer: existe um lugar, um distrito chamado Biraitá, mas que lá existe um povo, lá existe uma igreja que são impactados pelo Espírito Santo de Deus. Lá existe uma igreja onde o coxo anda, onde o cego vê, onde o surdo fala, onde há batismo com o Espírito Santo. Lá é uma igreja que vive, aleluia, debaixo da direção do Espírito Santo. A igreja
querido, eu vou dizer uma coisa para você. Nesses últimos dias, o homem, o sistema mundial está preocupado em marcar história, em um mostrar mais poder que o outro. É o sistema mundial, a sua força. Mas ao Deus dos céus que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por essa humanidade, morte de cruz, e ao terceiro dia ressuscitou, e foi para a glória, enviou o Consolador que habita em nosso meio, o Espírito Santo, que está preocupado, está interessado em fazer a sua igreja marchar, em fazer a sua igreja avançar, em fazer a sua igreja marcar história na terra, impactar, enquanto o sistema está preocupado em criar leis, formatar leis, mudar o sistema, mostrar um poder mais do que o outro. O Senhor está preocupado, está querendo uma igreja disposta a marchar cheia do Espírito Santo e dizendo: aqui na terra ainda habita o Espírito Santo, porque o Senhor ainda não veio. Eu estive para arrebatar a sua igreja. Aqui na terra há um povo que não tem medo do sistema, há um povo que não tem medo do sistema imposto pelo homem, mas o povo que teme a Deus, o povo cheio do Espírito Santo, porque aqui a igreja primitiva, cheio do Espírito Santo, não temia a morte, o martírio, não temia se seria preso, não temia se seria derramado pelos leões, não temia se seria morto ao fio da espada, porque ele sabia que havia céus a esperar. Mas verdade é que nós falamos e dissemos que vamos para os céus, mas não sabemos o dia e a hora que o Senhor Jesus voltará para nós, para buscar cada um de nós. E se perguntasse por que ir para o céu agora, porque é o único meio de transporte nesse momento para chegarmos ao céu é através da morte. E se disser você vai morrer hoje para encontrar com teu Deus, muitos de nós, começando por mim, poderia dizer: Senhor, eu ainda estou jovem, Senhor, deixa eu fazer um pouco mais, Senhor, deixa isso, deixa aquilo. Mas aqui no livro de Atos, a esses homens e mulheres jovens, cheios do Espírito Santo, não temia se iria morrer, porque o morrer é Cristo, o viver é Cristo, o morrer é ganho, porque é ganho, porque vai morar na cidade eterna, nas mansões celestiais, ao lado do Mestre. Da igreja, não se preocupe com as coisas dessa vida nem o que está acontecendo. Não se turbe os nossos corações, mas se preocupe apenas em voltar cada dia para o Senhor. Preocupa-te somente estar na presença. Eu sei que vocês estão na presença do Espírito Santo, porque senão não estariam aqui nesta noite. Mas estar a não sair nem um segundo da presença do Pai. Deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar da maneira que Ele quer te usar. Não se prenda, mas deixa o Senhor, Ele te chamou. Enquanto você estiver aqui nessa caminhada, deixa o Senhor te usar. Não diga não sei, porque nós não sabemos nada. Por isso Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece, e é Ele quem faz a obra. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, jovem. Não teme o que alguém vai dizer. É o Espírito Santo, jovens. É o Espírito Santo, senhora. É o Espírito Santo, senhores. Não temas, deixa Ele te usar nesses últimos dias. Deixa Ele te usar. Permaneça unidos em oração, na presença do Senhor, e vós verás o agir de Deus neste lugar. Vós verás o reboliço pelo Espírito Santo de Deus irá fazer
glorificado mais uma vez. Amém, amados? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Peço perdão à igreja por ter excedido ali alguns minutos. Que o Senhor Jesus Cristo continue vos abençoando e continue debaixo da graça, da presença do Senhor Jesus. Não perca, busque a cada segundo, porque o Senhor está voltando. Glória a Deus.